Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, inscreva-se aqui e comente nos nossos vídeos para que essa plataforma possa dar valor aos nossos vídeos. E na pergunta 542 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: numa guerra, a justiça estando sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que combatem por uma causa injusta? E os espíritos responderam: bem sabem que há espíritos que só se contentam na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Vamos então à análise dessa pergunta e resposta do Livro dos Espíritos. Historicamente, a guerra tem sido um campo fértil para debates sobre justiça e moralidade. Filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino desenvolveram a teoria da guerra justa, que tenta definir as condições sob as quais a guerra pode ser moralmente justificada. Segundo essa teoria, uma guerra só é justa se for travada por uma causa justa, com a intenção correta e conduzida de maneira justa. O Espiritismo, conforme apresentado no Livro dos Espíritos, nos mostra claramente que há espíritos que se alimentam de discórdia e destruição, independentemente da justiça da causa. Esses espíritos que ainda não se libertaram da extrema ignorância, muitas vezes se ajuntam aos milhões, formando forças malignas que se opõem ao bem. Eles são agentes do caos e da destruição, que se deleitam na guerra independentemente da justiça envolvida. A resposta dos espíritos reflete uma visão sobre a natureza humana e espiritual. Seres humanos atrasados e aprisionados aos padrões vibratórios mais instintivos têm uma inclinação natural para a violência e a discórdia. A guerra, nesse sentido, é um reflexo das partes mais sombrias da psique humana. Espíritos ignorantes e irresponsáveis escolhem suas ações independentemente de normas morais ou justiça. A resposta também pode ser interpretada à luz do existencialismo, onde a existência precede a essência e cada indivíduo cria seus próprios valores e significados. Nesse contexto, os espíritos ignorantes agem conforme suas próprias inclinações e desejos, sem considerar normas morais ou a justiça das causas. A visão espírita é que a guerra não é apenas um fenômeno humano, mas também espiritual. Espíritos inferiores que ainda não alcançaram um nível elevado de evolução moral e espiritual podem influenciar os seres humanos, exacerbando tendências negativas como a violência, o ódio e a discórdia. Esses espíritos se alimentam das energias negativas geradas pelos conflitos e, portanto, têm interesse em perpetuar as guerras. No Espiritismo, o livre-arbítrio é um princípio fundamental. Cada espírito é responsável por suas ações e escolhas, independentemente das influências externas. Isso significa que, embora espíritos inferiores possam tentar influenciar os seres humanos, a decisão final de agir de maneira justa ou injusta cabe a cada indivíduo. A guerra, portanto, é também uma manifestação do livre-arbítrio humano, onde escolhas individuais e coletivas resultam em conflitos. A guerra é um reflexo do estágio de evolução espiritual e moral da humanidade, em um mundo onde muitos espíritos ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento. A violência e a discórdia são mais prevalentes. À medida que a humanidade evolui espiritualmente, espera-se que a inclinação para a guerra diminua, dando lugar a formas mais pacíficas de resolução de conflitos. O Espiritismo enfatiza a importância da educação moral e da reforma íntima como meios para superar as tendências negativas e alcançar um estado de paz e harmonia. Através do autoconhecimento, da prática do bem e do desenvolvimento de virtudes, como a compaixão e a justiça, os indivíduos podem elevar seu padrão vibratório e resistir às influências negativas dos espíritos inferiores. A análise da pergunta e resposta do Livro dos Espíritos nos oferece uma visão multifacetada da guerra, que abrange aspectos humanos, espirituais e morais.
A guerra é um fenômeno complexo, influenciado tanto por fatores internos, como a natureza humana e o livre-arbítrio, quanto por fatores externos, como a influência de espíritos inferiores. A superação da guerra requer um esforço conjunto de evolução espiritual, educação moral e reformas sociais. Somente através do desenvolvimento integral do ser humano e da sociedade poderemos alcançar um estado de paz duradoura e justiça verdadeira. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.